Rolex, uma das marcas mais luxuosas do mundo, avaliada hoje em cerca de 8 bilhões de dólares. Sua história remonta ao início do século passado e começou apenas com um adolescente órfão, cuja herança foi roubada dele. Depois de alguns anos trabalhando, ele decidiu seguir sua paixão e abriu um negócio de relojoaria, no qual mal ele sabia que esse empreendimento o levaria a ser o pioneiro em relógios de pulsos modernos, mudando toda a sua indústria, criando um império de bilhões de dólares. Esta é a história de Hans Hilsdorf. Hans Hilsdorf nasceu na Alemanha em 22 de março de 1881. Seus pais foram Anna e Johann Daniel Hilsdorf. Ele foi o segundo filho de 3 filhos, mas infelizmente sua mãe ficou doente durante os próximos anos e morreu em 1892. E para piorar, um ano depois, seu pai veio a falecer, também deixando Hans um órfão com apenas 12 anos de idade. Com o falecimento dos seus pais, Hans passou a morar com seus tios, que venderam o próspero negócio da família que pertencia a seu avô e mais tarde a seu pai. Hans e seus 2 irmãos foram enviados a excelentes internatos, onde receberam uma educação de qualidade. Hans odiou essa decisão desde o início e ficou deprimido enquanto vivia no internato, pois era visto como um forasteiro e foi muitas vezes provocado por outros meninos por conta da sua religião. Mas apesar da sua infância não ter sido fácil, ele decidiu colocar todo o seu foco na escola. E à medida que envelhecia, entendia que mesmo não concordando com a decisão dos seus tios, o estudo se tornaria um fator importante para o seu sucesso. Em sua autobiografia, Hans afirmou: "Os nossos tios não foram indiferentes ao nosso destino. No entanto, a forma como me fizeram autossuficiente desde muito cedo me fez adquirir o hábito de cuidar dos meus bens. E olhando para trás, acredito que seja para isso que muito do meu sucesso é devido." Hans gostava de ler livros e tornou-se um aluno brilhante na escola. As matérias em que mais se destacou foram matemática e línguas, onde ele aprendeu francês e inglês. Por ser sempre muito curioso sobre viagens, ele sabia que falar outras línguas seria muito útil e que acabaria por desempenhar um grande papel na sua carreira. Durante a escola, ele se tornou amigo de um menino suíço que lhe contaria histórias de sua cidade natal, localizada na Suíça, que foi bem conhecida por sua longa história na indústria de relojoarias. Então, Hans se tornou muito curioso sobre o lugar e um dia deixou um internato na Alemanha para se mudar para Genebra, na Suíça. Aos 19 anos, ele conseguiu um emprego como aprendiz de uma empresa internacional de exportação de pérolas altamente influente. E essa valiosa experiência que Hans adquiriu desempenhou um papel crucial em todos os seus negócios futuros. Um dia, Hans recebeu uma carta do seu amigo que lhe ofereceu um emprego para uma influente firma de relógios dos senhores Kuno Corten, que foi uma das maiores empresas relojoeiras de alta qualidade na época e exportava cerca de 1 milhão de francos em relógios de bolso anualmente, trabalhando com todos os tipos de relógios e fabricando um pequeno número de relógios do zero. Hans era responsável por dar corda a centenas de relógios de bolso todos os dias em seu papel na Kuno Corten, bem como garantir que todos os relógios estivessem marcando a hora certa. Entendendo como funcionava as relojoarias de seu tempo, durante seu trabalho, Hans foi obtendo um conhecimento valioso sobre como todos os tipos de negócios
que eram produzidos em todo o mundo. Aos 22 anos, ele mudou-se para Londres, Inglaterra, para trabalhar em mais uma empresa de relógios de alta qualidade. Lá, ele foi responsável por um maior papel e agora era responsável por aumentar as vendas. E durante os 2 anos em que ficou lá, ele conseguiu com sucesso encontrar mais clientes para a empresa e aumentou suas vendas ao longo do tempo. Até então, ele já estava pensando em construir seu próprio negócio de relógios e estava aprendendo tudo o que podia para aprofundar seu conhecimento em seu futuro negócio. Durante esses anos, ele também conheceu sua futura esposa Florença, na qual ele se casaria logo depois. Um dia Hans estava sentado do lado de fora com seu cunhado muito mais velho, Alfred, e abriu seu coração e falou sobre a vida e os planos para o futuro. Hans disse a ele que se sentia confiante o suficiente para abrir seu próprio negócio de relógios, mas ele só precisava de algum capital. Alfred tinha o dinheiro e sabia como Hans era apaixonado por relógios, e apesar de ser muito jovem, ele deu uma chance ao alemão e disse que iria ajudá-lo em seu negócio e estava pronto para investir seu dinheiro. Então, eles apertaram as mãos e juntos em 1905 fundaram a Hilstorf & Davis Limitada, que acabaria por se tornar Rolex alguns anos depois. Eles fizeram parceria de relógios com uma empresa chamada Hermann Egger, com sede na Suíça, e começaram a importar para a Inglaterra. Eles também abriram um escritório em Bienne, Suíça, para favorecer sua parceria lá. Logo depois, se especializaram na distribuição de relógios a preços acessíveis. Embora Hans fosse um amante, observou que havia uma coisa importante que estava desfavorecendo a indústria de relógios de bolso. Na época, os relógios de pulso eram principalmente usados pelas mulheres como joias, e pelo motivo de não serem bem precisos no tempo, esses relógios eram muito menores do que os relógios de bolso, e essa foi a principal razão pela qual os relógios de bolso foram mais populares na época, e eram considerados masculinos por conta do seu tamanho volumoso. Mas para Hans, ele achava inconveniente e um pouco incômodo, pois sempre que precisava usar, tinha que colocar a mão no bolso para ver as horas, especialmente quando suas mãos estavam ocupadas. Até então, pensava-se que era quase impossível criar um relógio de pulso perfeito, no qual poderia mostrar consistentemente a hora exata e estar em uso diário. Em 1914, Hans Hilstorf falou: "Minha opinião pessoal é que esses relógios de bolso vão desaparecer quase completamente, e que os relógios de pulso os substituirão definitivamente." Hans previu que mais cedo ou mais tarde, relógios de pulso seriam as tendências do momento, e assim ele se comprometeu em encontrar uma maneira de criar o relógio de pulso perfeito. E para isso, ele passou os próximos anos viajando para muitos outros países de toda a Europa e conheceu inúmeros relojoeiros para discutir sobre os pequenos detalhes dos relógios. Durante aqueles anos, ele começou a lançar seus próprios relógios de pulso, e assim ele foi criando mais confiança e uma alta qualidade em seus relógios de pulso, tanto para homens e mulheres, aplicando o que aprendeu com outros relojoeiros da sua jornada. Logo após sua empresa começar a ganhar força, em 1908 foi uma das principais empresas da indústria relojoeira na Inglaterra. Agora, Hans queria mudar o nome da sua empresa para algo cativante e exclusivo para a alta classe, e que fosse fácil de dizer e que, independente do idioma, fosse compreendido por todos. Precisava ser um nome curto, que coubesse facilmente no mostrador dos relógios. Em 1958, Hans revelou a história por detrás do nome. Tentei combinar as letras do alfabeto de todas as maneiras possíveis. Isso até me deu algumas centenas de nomes, mas nenhum deles parecia muito bom. Então, certa manhã, quando estava sentado no andar superior de um carro de 2 andares,
movido a cavalos, dirigindo em Londres, um bom gênio sussurrou em meu ouvido: Rolex. Poucos dias depois dessa jornada frutífera, a marca Rolex foi registrada na Suíça pela Wilsdorf e Davis. Durante os próximos anos, Rolex foi tornando-se conhecida por sua alta qualidade em relógios de pulso, e muitas pessoas ricas foram começando a usar a marca. Mas em um curto espaço de tempo, chegou a Primeira Guerra Mundial, onde quebrou muitos negócios, incluindo empresas de relógios que estavam lutando para permanecerem com as portas abertas, e algumas outras até tiveram que fechar de vez, mas não Rolex. Este trágico evento só fez Hans ter uma empresa mais famosa. Por conta da confiança que seus relógios de pulso tinham, muitos soldados receberam relógios Rolex em vez de relógios de bolso, porque era muito mais fácil e seguro de usar, e também os ajudou a coordenar melhor seus ataques por causa da sua precisão. Com o rápido avanço da empresa, eles tinham crescido para tal medida que eles estavam empregando cerca de 60 pessoas em 1914 e tinham um grande escritório aberto em Londres para aumentar mais ainda sua credibilidade. Rolex foi o primeiro relógio de pulso da história a receber um certificado classe A pela precisão e agilidade, fazendo com que a marca se tornasse mais confiável para as pessoas comprarem. Mas nem tudo era sol e arco-íris. Em 1914, os britânicos aplicaram 33% de impostos para todas as empresas registradas na Grã-Bretanha que exportavam mercadorias através de fronteiras internacionais. Preocupado, Hans mudou a sede da sua empresa de Londres para a Suíça para evitar esses impostos. Assim, alguns anos depois, Hans também registraria o famoso logotipo da marca Rolex, que foi implementada a partir de então no mostrador de seus relógios. Em 1919, a corporação de relógios Rolex mudou seu escritório principal de Bin para Genebra, onde ainda está até os dias de hoje. A partir de agora, a empresa se concentrou em fabricar os componentes do relógio em Bin, os transportando para Genebra, onde verificavam cuidadosamente os movimentos mais precisos, lapidando com um designer de alta classe e lançando seus produtos em Genebra, onde Hans ia junto da sua equipe para melhorar e inovar a parte técnica do relógio de pulso. Sua ideia foi criar uma caixa de relógio tão apertada que os movimentos fossem permanentemente garantidos contra danos causados por poeira, transpiração, água, calor, frio, e só então a precisão perfeita do relógio Rolex seria garantida. Graças à sua paciência e determinação, acabou valendo a pena o tempo gasto nesse projeto. Em 1926, Rolex lançou seu novo modelo, que mudaria para sempre a indústria dos relógios. Rolex Oyster, o primeiro relógio de pulso à prova da água na história. Este novo modelo foi equipado com uma caixa hermética que garantiu uma ótima proteção para pequenos movimentos do relógio, o levando a ser a prova da água. Hans sabia que isso era revolucionário e as pessoas certamente estariam interessadas no relógio, mas ele decidiu esperar pela oportunidade perfeita e apresentar ao mundo de forma grandiosa. Em 1927, um Rolex Oyster atravessou o Canal da Mancha no pulso da jovem nadadora inglesa Mercedes Gladstone. A travessia durou 10 horas e quando terminou, o relógio continuava a funcionar e o Rolex Oyster saiu da água em um perfeito estado. As pessoas ficaram loucas pelo relógio e assim Hans seguiu a publicidade colocando um anúncio em frente ao Correio Diário de Londres. E esse foi o evento que Rolex chegou em fama internacional como revolucionário. E para aproveitar o hype do momento e promover ainda mais a marca, Hans colocou o relógio dentro de aquários com peixes reais. Essa estratégia genial funcionou incrivelmente e as pessoas ficaram viciadas nos produtos. Então, a partir deste momento, Hans decidiu criar fortemente anúncios da Rolex. Em 1931, a Rolex
criou e registrou a patente do primeiro mecanismo de corda automática, equipado com rotor perpetual. Esse engenhoso sistema, que é considerado uma verdadeira obra de arte, ainda hoje é o coração de todos os relógios automáticos modernos. E com essa belíssima obra de arte, a publicidade não parou por aí. Rolex identificou as melhores oportunidades para testar, aperfeiçoar e divulgar o desempenho técnico do Oyster em diversas áreas. O universo dos esportes, da aviação, do automobilismo e das expedições constituíram autênticos laboratórios para os inúmeros atributos técnicos do relógio. E em 1933, o Rolex estava no jornal novamente em um voo sobre o Monte Everest. A primeira expedição que sobrevoou o Everest estava equipada com relógios Rolex Oyster, e os membros da tripulação ficaram extremamente satisfeitos com o desempenho dos relógios. Outro exemplo foi quando o famoso motorista Malcolm Campbell, um dos pilotos mais rápidos do mundo, bateu o recorde em 1935, atingindo a velocidade de 485 km por hora, usando um Rolex. E nessa época, as pessoas começaram a perceber que Rolex não era apenas um excelente relógio de alta qualidade, mas também um confiável relógio de pulso que qualquer um poderia usar diariamente. De 1934 a 1940, Hans também produziu alguns relógios de alta qualidade fora da empresa Rolex e os registrou sob seu próprio nome, mas o projeto foi descontinuado devido ao ódio que franceses e britânicos e americanos tinham para mercados relacionados com a Alemanha. E mesmo com todas as suas conquistas, Hans teve que lutar para fazer o seu caminho no mercado e teve que colocar o dobro de esforço para fazer sua empresa ter sucesso devido ao seu nome alemão. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, Rolex tomou um golpe duro. Tornou-se difícil e caro exportar produtos fora da Suíça e outros grandes mercados da Europa. Hans estava frustrado com a situação e mais uma vez a sua má sorte estava batendo na sua porta. Sua esposa faleceu em 1944. E para homenagear sua esposa, ele estabeleceu a Fundação Hilsdorf, uma instituição de caridade para causas sociais. E o que vale muito a pena ser mencionado é que todas as contas da Rolex foram transferidas para a fundação. Então, até os dias atuais, a Rolex opera sob as leis de uma caridade. Portanto, a Rolex nunca se tornará pública ou vendida, nem pagarão impostos, porque é essencialmente uma fundação de caridade. Assim que a Segunda Guerra Mundial terminou, a empresa Rolex começou a decolar. Mesmo com excelente marketing, ainda existia o desafio de ter que dar corda manualmente nos relógios. E era ainda mais difícil por conta da caixa ser bem apertada. Criar um relógio de corda automática foi um sonho que durante séculos as pessoas tentaram fazer, mas nenhum foi bem sucedido. E nas últimas 2 décadas, em um único ano, seu sucesso foi apoiado por seu novo modelo que foi lançado em 1945, o Rolex Datejust, o primeiro relógio de pulso de corda automática, à prova da água que indicava a data do mês e uma abertura do mostrador. E esses tipos de relógios ainda são vistos nos dias de hoje e é o padrão para uso normal de relógios de pulso. E assim, em 1950, Rolex desenvolveu relógios como instrumentos profissionais cujas funções iam muito além de simples indicações das horas. Esses relógios foram concebidos para atividades profissionais, como mergulho, aviação, alpinismo e exploração científica. Os modelos profissionais suscitariam entusiasmo duradouro e se afirmaram como relógios de grandes realizações. Em um dos mais lendários lançamentos, o Submariner Rolex, o primeiro relógio de pulso à prova da água que poderia chegar a 100 metros de profundidade no oceano, sem ficar inutilizável.
Hans Hilsdorf morreu no ano de 1960. Após sua morte, Rolex começou a se portar como uma marca de luxo, e até os dias de hoje, o marketing é exclusivo em coleções de relógios para pessoas de alta classe. Em 1985, Rolex começou a fabricar seus relógios com aço 904L, tornando-se o primeiro relógio a utilizar esse material luxuoso, e que é uma das razões de seus preços caros e altos nos dias de hoje, ou seja, uma verdadeira engenharia da arte. Rolex continua com a marca de relógios mais conhecidas do mundo, e tudo isso começou apenas com um menino órfão, que não tinha nada além de muita vontade. Hans Hilsdorf, por conta própria, criou seu caminho e foi o responsável por mudar e assistir a indústria em que conhecemos hoje. A sua paixão pelo designer, tecnologia e inovação colocou ele na lista dos homens mais influentes da indústria, e seu legado pode ser visto até os dias de hoje em cada pessoa que utiliza um Rolex em seu pulso. Obrigado por assistir esse vídeo e não se esqueça de inscrever-se para não ficar de fora de histórias de negócios e pessoas de sucesso. Até a próxima!